Olá, olá, bem-vinda. Bem-vinda aqui a mais um episódio do podcast Face Yoga Paula Sá. E hoje eu quero falar-te aqui sobre os inegociáveis do rosto depois dos 40 anos. É um tema que me diz muito também. Eu vou fazer 43 aqui em breve, e é um tema muito pedido. Eu acho que é um tema que vocês vão gostar realmente de abordar, de explorar, aprofundar aqui um bocadinho mais. Então, a verdade é que a partir aqui de uma certa idade, nós começamos a notar mudanças no rosto. A pele vai perdendo a sua luz, não é? A sua luminosidade, o contorno vai ficando menos definido também, os papos e as orelhas aparecem com mais facilidade, é verdade. As linhas ficam mais vincadas e muitas vezes sentimos que o rosto está cansado, parece que é simplesmente cansado. E não é cansaço. Muitas vezes nós, olha, eu descansei, eu vim de férias, eu estou super bem, e não é cansaço só. E não é a partir dos 40, ou seja, é mais visível a partir dos 40, mas isto começou antes, começou aos 30, portanto são micromudanças que foram surgindo, que foram aparecer e que se tornaram visíveis a partir aqui mais dos 40, ok? E a tendência de quase toda a gente que eu acompanho, a minha tendência também era, ok, isto é da idade, isto é genético, não há nada a fazer. Portanto, era muito nesse sentido, mas a verdade é que não é bem assim. A realidade é esta, é que não é bem assim mesmo. E o envelhecimento, ele é natural. Claramente ele é natural. Nós envelhecemos a partir do dia em que nascemos, portanto, já a minha professora da primária dizia isto e aquilo marcou-me de tal forma, e é verdade. Nós envelhecemos a partir do dia em que nascemos, portanto, o envelhecimento é natural, é uma fase, mas da nossa vida, como outras. No entanto, a forma como nós cuidamos da nossa pele, dos nossos músculos, do nosso rosto, da circulação sanguínea, do sono, das emoções, dos nossos hábitos faz realmente muita diferença, mas mesmo muita diferença depois nos teus resultados, no teu rosto, na tua pele. E hoje aqui vou falar-te até daqueles cuidados que considero mesmo inegociáveis depois dos 40, para manteres um rosto verdadeiramente mais firme, mais luminoso, mais saudável e, acima de tudo, para que tu te sintas melhor na tua pele. E isto faz toda a diferença. E claramente eu não te vou falar de rotinas complicadas, com 1297 passos, não te vou falar de fórmulas milagrosas também, porque não acredito nisso. Eu vou-te falar do básico, porque o básico bem feito funciona. É o que funciona melhor. O básico bem feito, desde que seja feito, não é? Desde que seja feito, é aquilo que realmente vai ter resultados. É aquilo que tu consegues manter, que vai fazer sentido, que vai trazer os resultados que tu desejas, é aquilo que tu consegues manter. E aqui o primeiro inegociável é o skincare básico. Ou seja, é ter uma rotina simples de skincare. E quando eu digo simples, é mesmo simplificar. Fazer o básico de limpar, hidratar, de nutrir, de proteger. E isto de proteger eu tenho que sublinhar, melhor, eu devia sublinhar todos, ok? Todos são importantes. Limpar é importante, proteger é mega importante também. E porquê que limpar é importante? Porque limpar a pele é a base. Não vale a pena colocares o creme mais XPTO, o creme mais caro do mercado, o melhor creme do mundo, se a tua pele não está bem limpa. Nem o óleo de jasmim, não é o melhor óleo de sempre, de todo sempre aqui da Foralma, nem este óleo, se a tua pele estiver suja, tu não vai ter os mesmos resultados, como é óbvio, não é? Portanto, tens de ter esta noção, a pele limpa é a base de tudo. E ao longo do nosso dia, a pele vai acumulando impurezas, poluição, oleosidade, o suor, tanto a própria maquilhagem que tu colocas no rosto de manhã, o protetor solar que se não colocas deverias colocar, portanto, tudo isto vai também, vai ser necessário depois limpar à noite. Não é? Porque durante o dia a pele vai ganhando a sujidade, impurezas, portanto, tudo isto vai acumulando e à noite tens que limpar. E é fundamental limpar à noite para que a pele se consiga regenerar melhor, porque é à noite que ela regenera. Portanto, é aqui e super importante limpar de manhã e à noite. Depois, claro, hidratação, nutrição, porque depois dos 40 eu foco. Normalmente, quando se fala nos pilares da pele, base da pele, skincare, é muito limpar, hidratar e proteger. Eu falo de nutrir também, porque a partir dos 40, a verdade é que só hidratar não chega. Ok?
Colocar só um hidratante não chega. Nós precisamos de nutrir. Eu noto diferenças enormes se eu colocar só um hidratante básico e se eu colocar o meu óleo que é altamente nutritivo. Portanto, hidratar e nutrir. Não se esqueçam, é hidratar e nutrir. Porquê? Porque a partir dos 40 nós começamos a sentir que a pele fica mais desidratada, a pele fica mais seca, fica mais fina, fica mais sensível, muitas vezes fica mais baça, então requer aqui um boost, não é, de hidratação e nutrição. Uma pele que está desidratada, uma pele que está seca, vai marcar muito mais. As linhas vão ficar mais visíveis, o rosto vai parecer ainda mais cansado, a pele vai parecer estar desconfortável, você vai perder o seu conforto. Por isso é que deves apostar na hidratação, mas também na nutrição. E isto não é vaidade, não é, olha, é saúde da pele, porque a pele tem, se estiver nutrida e hidratada, vai ficar mais resistente também às agressões, vai se manter jovem mais tempo, vamos ter uma barreira cutânea também mais saudável. Isto é saúde, é saúde. E depois de limparmos, depois de hidratarmos, depois de nutrirmos, vem a proteção. E para mim, e eu digo isto muitas vezes, o protetor solar é realmente um dos maiores aliados anti-envelhecimento. É o melhor anti-rugas que pode existir. Dizes, eu quero comprar o creme mais anti-rugas, é o protetor solar. O fotoenvelhecimento existe, é real e tem um impacto enorme na nossa pele. Portanto, o protetor solar é para ser utilizado não apenas no verão, não apenas quando vais à praia, mas no teu dia a dia. Mesmo naqueles dias como hoje, está aqui um dia cinzento, então, mesmo nestes dias mais cinzentos, deves realmente utilizar um protetor solar. E ele vai ser incrível para prevenir manchas, para evitar a perda da firmeza da pele. Para as rugas mais marcadas também, ele ajuda a prevenir também e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, que é muitas vezes causado também pela exposição ao sol, sem proteção. E olhem, eu sou daquelas pessoas que adora sol e também gosto de apanhar. O sol é nosso aliado, o sol é nosso amigo, mas temos que utilizá-lo aqui em equilíbrio, ok? Isso é importante ter esta noção. E aqui a tua rotina não precisa de ter 10 passos. Ela tem que ser adequada a ti, tem que ser adequada à tua pele e tem que ser possível de manter a longo prazo. Portanto, é mesmo limpar, hidratar, nutrir, proteger. Isto é a base. E se fizeres a base bem feita, só isso vai melhorar a qualidade da tua pele bastante. E fazê-la todos os dias, não é? E há aqui o segundo inegociável, desculpem, é perceberes que o teu rosto não é só pele. O teu rosto não é só pele. O teu rosto também tem músculos. Então, tu tens a primeira camada, pele, ok? E a seguir músculos. E os músculos é que sustentam o rosto. E quando os músculos estão flácidos, estão descaídos, tanto só cuidar a pele não é suficiente. E eu sei que muitas vezes muitas mulheres investem em cremes, investem em muitos tratamentos e trabalham sobretudo a pele. E atenção, os cremes são importantes. É importante cuidarmos da pele. Mas depois não estamos a trabalhar, ou seja, a firmeza, os resultados não são os esperados, porque não estamos a trabalhar a estrutura que está por baixo da pele e que a sustenta, que são os músculos. Portanto, se quisermos aqui falar de firmeza, do contorno do rosto, do bloqueio, a maçã do rosto começa a ficar descaída, queremos levantá-la, das pálpebras também ficam descaídas e fica aqui com um sulco na pálpebra inferior. Portanto, se queremos trabalhar tudo isto, temos que falar mesmo de músculos, porque aqui é mesmo músculos. E eu costumo até dar um exemplo que é muito claro. Quando tu queres umas pernas mais firmes, tu sabes perfeitamente que colocar um creme não vai ajudar. Ou seja, colocar o creme vai deixar a pele mais bonita, mais hidratada, mais nutrida. É bom, é importante, ok, mas não vai ficar com a pele, as pernas não vão ficar firmes. Tu tens mesmo que ir exercitar, tu tens mesmo que trabalhar o músculo. Então, com o rosto é exatamente igual. O rosto precisa de exercício. E a partir dos 40 anos, exercitar os músculos do rosto e do corpo é obrigatório, não é negociável mesmo. Uma questão de longevidade, uma questão de estarmos melhor, de termos mais energia, de envelhecermos melhor no geral. Isto é saúde. Portanto, o
o tecido musculoesquelético, os músculos, são considerados os órgãos da longevidade. Portanto, aqui, trabalhar músculos do rosto e corpo é inegociável, ok? Mas isto aqui, não é a parte de exercitar, não é só fazer caretas. Caretas sem qualquer técnica, estou a contrair os músculos. Não, tens que trabalhar os músculos certos, de forma consistente, controlada, sem criar tensão, porque o rosto também é um lugar, é uma zona que acumula muitas tensões ao longo do dia, seja na testa, portanto, portanto, todo o rosto realmente vai acumulando tensões e nós não queremos tonificar um músculo que está tenso. É a mesma coisa que quiser tonificar um músculo que está cheio de contraturas, isto não vai correr bem. Então é mesmo esta noção de nem tudo no rosto precisa ser tonificado, há zonas que precisam ser ativadas, há outras que precisam de relaxamento. A testa é uma delas. A testa já trabalha em excesso, vamos então relaxá-la. Passas o dia se calhar a franzir a testa, a levantar as sobrancelhas ou a contrair aqui o olhar, então esta zona não precisa de mais tensão. Esta zona precisa de relaxar, aliviar a tensão. O mesmo acontece muitas vezes aqui com a zona do maxilar, não é? Eu vejo muitas alunas da comunidade Face Yoga, elas mesmo durante as aulas, elas dizem, eu tenho esta zona dos maxilares, a zona do masseter, da articulação temporomandibular, eu tenho esta zona sempre tensa, é dolorosa até. E isto acontece com muita gente, então aqui é mesmo importante relaxar aqui esta zona. Portanto, temos esta questão também da testa, dos maxilares e dos ombros. Eu sou um exemplo desses também. A atenção aqui nos ombros, no pescoço. Portanto, temos que relaxar estas zonas, porque todas estas zonas comunicam. Não, eu primeiro tenho que relaxar tudo o que está tenso para depois ir tonificar. Isto é importante. Por isso, o yoga facial não é só tonificar, é saber quando ativar, quando relaxar, não é? Portanto, eu notei, portanto, e isto eu noto no meu dia a dia, em mim, nas minhas alunas. E até te convido aqui a fazer um exercício rápido. Agora que estás aqui a ouvir-me, repara em ti, como é que tu estás neste momento? A tua testa está tensa, está contraída? Estás a cerrar os dentes também? Os teus ombros, a tua cervical estão tensos, os ombros estão levantados, estão anteriorizados, estão deslocados aqui para a frente. Se sim, solta tudo, respira fundo, ok? Para já, tem aqui uns segundos para ti, para respirares fundo, relaxares, porque às vezes é este o primeiro passo. É perceberes onde é que estás a acumular tensão, relaxares, libertares e depois sim vais tonificar o que é preciso, ok? Terceiro inegociável. Terceiro inegociável é simples, não é assim tão óbvio. Isto acontece muito, quando eu ouço muitas vezes as minhas alunas já não o fazem, mas ainda ouço muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais dizer: olha, isto é genético, não há nada a fazer. Então o terceiro passo, e isto é o terceiro passo, ou o terceiro inegociável, é tu deixares de olhar para a genética como uma sentença. Não existe. A genética existe, é verdade. Nós temos tendências familiares, temos formatos de rosto, temos tipos de pele, temos determinadas predisposições, certo? Mas uma tendência não significa que tu não possas fazer nada. Dizer, olha, eu aceito, é assim. Ok. Muitas vezes eu ouço, olha, a minha mãe também tinha esta ruga, o meu pai também tinha esta linha. Toda a minha família tem papos e olheiras, portanto isto é hereditário, nem vou mexer porque isto não há nada a fazer. E pode haver aqui uma componente genética, sim, mas também há hábitos. E as rugas, a ruga do leão, estas rugas, são muito mais, elas são provocadas por expressões repetidas do que propriamente pela genética. Porque se tem, vamos imaginar, os meus pais têm sempre esta linha aqui da ruga do leão vincada, por acaso acho que não têm, mas vamos imaginar que sim. Se eu nunca contraio esta zona, se eu aprendi desde cedo a relaxar aqui esta zona da testa, eu não vou ter a ruga do leão, certamente. Portanto, aqui não é hereditário, é sim. Muitas vezes aquilo que nós herdamos são as expressões, são a forma de estarmos, portanto, ou seja, muitas vezes herdamos o stress, porque aqui a zona da testa está muito associada ao stress, preocupação, e muitas vezes nós até hereditamos o stress e não propriamente a linha em si, ok? É a forma de ser mais estressada, ou com mais energia, mais preocupada, isto sim. Portanto, há coisas que tu podes e deves fazer a nível de teres que cuidar com os teus hábitos, as tuas expressões, a tua atenção no rosto, a tua postura, o teu sono, a tua alimentação, a tua hidratação, a tua gestão
do stress. Tudo isto sim, hum, tem impacto, ok? Mais impacto do que até a genética. A genética está. Nós temos que a genética é responsável por 20% da forma como nós envelhecemos, então 80% está nas tuas mãos, está nas nossas mãos, certo? É importante. Portanto, é isto que eu quero trazer aqui. Ah, e, e aliás, a genética dá-nos aqui ainda uma. Comunica connosco. Eu se vira que os meus pais têm tendência a ter papos e olheiras, eu já tenho as ferramentas para evitar isso, para prevenir, para retardar. Não é? O yoga facial tem essas ferramentas para isso. Então, eu saber até me dá margem para a ação, dá-me margem para ir lá trabalhar isso e evitar isso. Portanto, toda esta consciência, esta parte da genética, não é para nos culpabilizarmos, é para nos trazer consciência, responsabilidade também. E quando tu percebes, tu agora, a partir de agora, começares a perceber que passas o dia a franzir a testa, tenta mudar um bocadinho isso, respirar fundo. Se tu começas a perceber que apertas muito o maxilar, ok, então vou relaxar aqui um bocado também. É mesmo estas questões de pequenos hábitos que podemos mudar para evitar estas tensões. A genética pode influenciar, mas os teus hábitos influenciam muito, muito mais, ok? Boa, vamos então aqui para o quarto inegociável. O quarto inegociável é tu cuidares da tua vida emocional. E isto pode parecer que não está ligado com beleza, mas a verdade é que está mais do que tu pensas até porque o humor, o rosto... Ai, perdão, estou aqui a falar rápido e estou aqui a engasgar-me toda. Então, aqui, este inegociável de cuidarmos da nossa vida emocional, que lá está, como eu estava a dizer, parece que não está ligado à beleza, e está, mas está muito mais do que aquilo que tu pensas. Isto porquê? Porque o rosto mostra aquilo que tu vives. O rosto é um espelho do teu interior a nível de saúde, a nível visceral, mas também é um espelho do teu interior a nível emocional, ok? Porquê? Porque as emoções vão provocar as nossas expressões e estas expressões vão provocar rugas, vão envelhecer, vão trazer tensões para o rosto também. A testa mostra preocupação, muitas vezes raiva, o maxilar mostra tensão, aquele olhar, mostra o cansaço, a pele também reage ao stress, estás com stress, com falta de sono, estás com ansiedade, tristeza, estás com irritabilidade, a pele vai ficar mais baça também, vai produzir menos colagênio, portanto, tudo isto tem impacto. E aquelas expressões que tu vais tendo, aquelas preocupações que tu vais tendo, começam cada vez a marcar mais o teu rosto. No início, marca, mas desaparece. Mas chega uma altura em que marca e fica. Portanto, é isto que é importante nós termos em conta. Não é só cuidarmos do rosto. Cuidarmos do rosto é também cuidarmos dos pensamentos. Passa por cuidar dos pensamentos que tu repetes, das conversas que tu tens, dos ambientes onde tu estás, das pessoas que deixas entrar também na tua vida. Porque há pessoas que são extremamente tóxicas para a tua energia e para a tua beleza, para o teu rosto também. A partir dos 40, eu cada vez tenho mais esta consciência, não é só a partir dos 40, mas eu acho que pensei mais nisto a partir dos 40, é verdade, que é a partir dos 40 é excluir aquilo que me drena, como pensamentos tóxicos, pessoas que me fazem sentir culpada, ambientes que me diminuem, hum, ambientes que me causam tensão. Portanto, tudo isto é começar a excluir. Começar a excluir aquilo que te drena também. Ok? Pensa um bocadinho nisto. O que é que te drena neste momento? O que é que tu podes começar? E eu sei que que há ambientes que tu não consegues eliminar completamente. Se o ambiente te drena, ou seja, está no teu trabalho, no teu local de trabalho, tens que ir para lá todos os dias, que ferramentas, que estratégias, o que é que tu podes usar para te proteger? O que é que tu podes usar como escudo? O que é que tu podes que tipo de comportamento? Ou dizer, a partir de agora eu não permito que aquele comentário, que a forma como aquela pessoa fala comigo, ela não permite que aquilo me afete. O que é que eu vou fazer para que aquilo não me afete? Porque eu sei que às vezes não é possível nós vivermos numa bolha, não é possível nós fingirmos que está sempre tudo bem, não é? Todos nós temos as nossas responsabilidades, todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos os nossos relacionamentos, que às vezes são um bocadinho mais complexos. Então é tentar percebermos o que é que nós podemos fazer
não é? Porque tudo isto impacta a nossa saúde, tudo isto impacta a nossa saúde física, a nossa saúde mental e tudo isto vai espelhar no rosto também. E acredita que isto muda. Quando uma mulher começa a falar consigo de forma amorosa, respeitando-se. Quando tu começas a colocar limites, quando tu começas a proteger a tua energia, quando tu começas a sair daqueles ciclos de caos, daqueles ciclos de tensão, as tuas expressões mudam, tornas-te mais leve no geral, tornas-te mais leve também a nível de expressões, o teu olhar muda, o teu rosto fica menos fechado, fica mais jovem e, e a autoestima muda. A autoestima muda também, não esqueças disso. Portanto, e é curioso, agora lembrei-me do caso até de uma aluna. Tive uma aluna que ela disse-me que evitava tirar fotografias, não gostava de se ver ao espelho e não gostava da relação com ela, da sua imagem, enfim. Então ela começou a cuidar do rosto, começou a cuidar da forma como se tratava e notou que a sua autoestima mudou. E quando a sua autoestima mudou, ela começou a colocar alguns limites. E hoje em dia ela sente-se melhor na sua pele, sente-se mais confiante, coloca estes limites e gosta novamente de se ver ao rosto, de se ver no espelho, de se ver nas fotografias. Isto é maravilhoso, isto é maravilhoso mesmo. Isto é mesmo maravilhoso e é real. Portanto, não te esqueças disto, que o rosto é um espelho brutal de tudo o que se passa na tua vida. E isto significa que tu não tens de carregar tudo. Tu não tens de carregar tudo, porque no teu rosto eu vejo bem, quando faço avaliações, eu faço muitas avaliações de rosto e eu vejo bem aquelas mulheres que carregaram muito ao longo da sua vida. Nota-se mesmo, está espelhado no rosto. O quinto inegociável é ativarmos a circulação, é drenarmos o rosto. A partir dos 40, nós começamos a sentir o rosto mais pesado, mais inchado, menos luminoso. Papos e olheiras ficam mais visíveis também. A pele fica mais baça, o rosto perde aquele ar fresco, firme, não é? E aqui a massagem facial faz uma diferença brutal. Vocês não têm noção da diferença. As minhas alunas dizem: Olha, eu só com a massagem, de um dia para o outro, notei uma diferença na qualidade da pele. A pele parece que fica mais homogénea, mais viva, mais. É. Circulação sanguínea é vida. A ativar a circulação sanguínea é vida também. A massagem ajuda a ativar a circulação. O que é que o resultado? Os nossos tecidos tanto vão estar, ou seja, os tecidos da pele, tanto as nossas células vão estar mais oxigenadas, tanto tudo vai correr melhor, todas as funções celulares vão decorrer melhor. E o que é que, tanto vão eliminar também as suas toxinas, a pele elimina melhor toxinas, tanto há também uma maior nutrição da pele, há uma libertação da tensão, porque a massagem ajuda a libertar tensões, ajuda a relaxar os músculos, a relaxar as faixas, portanto, há um rosto, o resultado é um rosto mais leve, um rosto mais luminoso, e a verdade é que tu não precisas de fazer uma rotina enorme. Podes começar com alguns minutos, podes começar com pouco mesmo. 2 minutos de manhã, imagina. Estás a colocar o teu creme, faz umas pancadinhas suaves no rosto para ativar a circulação. Já é um começo. Depois vais acrescentando, vais implementando. Podes fazer também, olha, acordas com o rosto inchado, faz uma pequenina drenagem rápida. Eu faço com o gua sha do centro para fora, deslizo e 5, 10 repetições está feito. Isto nem 30 segundos são. Portanto, faz assim uma massagem, estás a aplicar o teu óleo de manhã ou o teu creme, faz assim uma massagem muito rápida. Tudo isto vai trazer uma luz nova ao rosto. Porque é isto que deves fazer, colocando um óleo ou um creme, tu deves sempre ativar a circulação sanguínea. Não é só colocar e deixar. Os resultados vão ser muito diferentes. Imagina, tu podes colocar o melhor creme do mundo, mas se a tua circulação sanguínea não estiver ativa, o resultado não vai ser muito bom. Podes colocar um creme simplesmente nutritivo, fazes uma massagem e tu vais ver a tua pele a brilhar muito, muito mais. Portanto, isto é impressionante, estes resultados, tanto que as minhas alunas têm, eu garanto-vos, o que eu estou a dizer aqui funciona mesmo, isto é mesmo assim. E tenho mesmo das alunas, isto é verdade, isto acontece, ok? E o yoga facial dá-te muitas
muitas ferramentas neste sentido. Lá está o gua sha, a massagem, a ativação dos músculos, a drenagem, portanto, tens tudo no yoga facial. E quando tu aprendes a tocar no teu rosto, tu quando começas a trazer esta consciência, este cuidado consciente para o teu rosto, tu começas a perceber também aquilo que ele necessita. E vais perceber, ele hoje necessita se calhar de um bocadinho só de toque. Está a precisar só de um bocadinho, um momento de ternura, de atenção. Faço uma pequena massagem. Se calhar ele está a precisar aqui, está um bocadinho inchado, então vou fazer uma drenagem rápida. E aquele bocadinho, aqueles poucos minutos que tu tens para cuidar do teu rosto, vais direto àquilo que o teu rosto necessita. E esta é a magia de tu começares a olhar para ti e a conheceres o teu rosto. E isto é treino e é rápido. E basta começares a olhar para o espelho. Basta começares a olhar para ti com amor. Basta começares. Tu vais ver que chegas lá também. E vamos aqui passar para o sexto inegociável, que é assim, o sexto é aquele inegociável que é realmente inegociável. E eu falo disto imensas vezes e vou continuar, que é o sono. O sono de beleza existe, é real. Portanto, o sono de beleza é mesmo importante. E é durante a noite que o corpo repara, que o corpo regenera e o corpo recupera. E quando eu digo corpo, pele também. Então, quando tu dormes mal, o rosto mostra rapidamente isso. As olheiras ficam mais marcadas, pele mais baça, papos, olhar cansado, linhas mais visíveis, pele. Às vezes fica meio acinzentada, não é? Portanto, parecemos que estamos. Às vezes parece que ficamos com aquele ar doente, ok? E depois dos 40, dormir bem deixa de ser um extra. Eu noto diferenças. Eu, quando tinha 20 e não dormia, fazia direta, ia-me divertir, ou ia estudar, ou no dia seguinte parecia que acordava fresca, como uma alface. Só se fizesse isso 2, 3 noites seguidas é que se começava a notar um bocadinho. Mas agora não. Agora não. Eu noto uma diferença brutal. Eu, a partir dos 40, e eu faço isso, eu durmo menos 2 horas, já é o caos, nota-se imenso na pele. Portanto, dormir bem, isto é importante. E não é só, às vezes é uma questão de quantidade de horas, é qualidade, porque uma coisa é, eu posso dizer, sim, eu deitei-me, estás à meia-noite, foi cerca de 8 horas, mas se eu acordei de hora a hora, se eu rodei muito na cama, estava angustiada, portanto, aqui não é só o tempo do sono, mas a qualidade do sono. Isto é importante. Portanto, a forma como tu terminas o teu dia também vai influenciar o teu sono. Porque o sono de beleza não só é o tempo só que estamos a dormir, pensa na toda a preparação. Se estás no telemóvel até tarde, se tu deitas com a cabeça cheia de problemas, angustiada, se tu não tens uma rotina de noite, se tu não limpas o rosto, tudo isto vai interferir. Porque se tu não limpas o rosto, lembra-te, tu vais dormir com a pele cheia de impurezas, toxinas, naquele momento em que a pele vai regenerar mais. Portanto, isto não é bom. Portanto, é mesmo esta noção de, ok, de fazer o melhor possível, de ter esta rotina da noite, de limpar à noite a pele, de hidratar, de nutrir, fazer a sua rotina skincare. Inclui yoga facial também um pouco, nem que sejam 5 minutos. Faça uma respiração mais profunda. Faz uma pequena massagem, desliga o telemóvel mais cedo se necessário, desliga os pensamentos de ansiedade, de stress. E eu sei que nem sempre é fácil, temos filhos, trabalhos, as preocupações, muitas vezes também esta ansiedade. Há mesmo fases em que biologicamente, fisiologicamente, são mais desafiantes, como uma perimenopausa, uma menopausa, mas estas pequenas mudanças ajudam. A verdade é que estas pequenas mudanças ajudam. Portanto, lembra-te, o sono de beleza é fundamental. E o sono de beleza é o tempo que tu dormes, a qualidade do sono, mas não só, todo o ritual que está antes também. E vamos então aqui para o sétimo e último inegociável, que é a consistência. Sem consistência não vais lá. E aqui eu vou ser prática, direta, é que tu não precisas de uma rotina perfeita, tu não precisas de 40 minutos por dia, tu não precisas fazer sempre tudo bem, para com estas ideias das perfeições, temos de ser perfeitas em tudo. Não, tu precisas é de começar algo. Começa hoje e precisas de repetir. Nem que seja aquelas pequenas ativações da circulação sanguínea com as mãos, as pontas dos dedos na cara, no rosto, porque é muito mais eficaz algo que tu fazes todos os dias, nem que sejam 5 minutos.
do que algo que tu fazes uma vez por semana, ou uma vez por mês, se calhar em alguns casos até. E eu ouço muitas mulheres dizerem: "Eu não tenho tempo". Eu compreendo, eu já estive aí. Eu já disse: "Eu não tinha tempo". Até que eu percebi: "Espera, como assim? Eu não tenho 5 minutos para mim? Eu tenho que rever a minha vida. Eu tenho que me priorizar". E muitas vezes não é questão de tempo, porque olha quanto tempo é que ficas no telemóvel, vê quanto tempo é que tu ficas nas redes sociais. Se calhar ficas horas por dia. A ver quanto tempo é que tu ficas, sei lá, vês todos os dias, se calhar, uma série na Netflix e se calhar precisas desse momento para te descontrair. E também é importante, também é autocuidado. Eu não estou a dizer que não. Mas estou a dizer é que se tu arranjaste essa prioridade, se tu tens essa. tu- Olha, outro exemplo ainda melhor. Tu lavas os dentes, tu vestes, certo? Não sais à rua sem a, sem a roupa ou sem lavar os dentes. Então, porquê é que não saímos à rua também com o nosso rosto um bocadinho mais cuidado, 2, 3 minutos? É uma questão de prioridade, certo? É uma questão de organização, não é? E muitas vezes não é só prioridade ou falta de organização. Muitas vezes também é não saber por onde começar. Isto é verídico, isto é muitas vezes simplesmente eu não sei como começar, Paulo. Eu ouço isto muitas vezes. E não tens que começar com algo perfeito, com a rotina logo de A a Z. Não. Podes começar com a rotina que tu consegues encaixar. Consegues encaixar aqui uns movimentos com as mãos no rosto, uma pequena massagem, começa por aí. E depois tu vais perceber o que é que vai, qual é o próximo passo. O que é que a tua pele te está a pedir? O que é que o teu rosto está a pedir? Começa por aí. Pouco, mas bem feito. Pouco, mas feito. Pouco, mas feito, sempre. Ahm, Começa, limpa bem o rosto, coloca o teu óleo favorito, o teu creme, faz uma pequena massagem. Faz 2, 3 exercícios a nível muscular. Pode ser, às vezes já fiz muitas vezes o beijo, ou então um exercício para o sorriso da vozinha. Quem me acompanha já conhece estes exercícios, quando que eu faço os meus eventos também gratuitos, eu mostro sempre estes exercícios. Então, se nunca estiveste num evento gratuito, eu vou dar, eu costumo fazer 2, 3 por ano, tanto inscreves, está atenta. Se recebes a minha newsletter, vais recebê-lo certamente, o convite para estes eventos, e aqui eu dou sempre alguns exercícios, mas é mesmo isto, tu não sabes por onde é que has de começar. Limpa o rosto, coloca o teu óleo favorito, o teu creme, faz uma massagem simples. Simples, ativa só a circulação, escolhe 2, 3 exercícios e já começas a fazer a tua rotina. Se acordaste então com o rosto inchado, faz aqui uma drenagem mais rápida também. Estás com o rosto tenso, faz simplesmente uma pausa, fechas os olhos, respiras fundo e relaxas essa zona que está tensa do teu rosto. Pouco. A noção é esta, é pouco, mas consistente. Pouco, mas feito de forma regular, ok? O yoga facial funciona muito bem, mas funciona melhor ainda quando entra na tua rotina, quando entra na tua vida de uma forma simples. Como lavar os dentes, como cuidar do cabelo, como colocar um creme. Não tens que complicar, tem que ser eficaz, tens que ser consistente, ok? Tu vais ver, eu garanto-te que vais sentir o rosto mais leve, mais luminoso, mais firme e vais ganhar vontade ainda de continuar e de aumentar aqui esta tua rotina. Isto é ponto assente. Já acompanhei centenas de mulheres na comunidade Face Yoga e tem sido sempre assim. Ok? Com todas as que escolheram, com todas aquelas que decidiram cuidar de si. Então, aqui fazendo um resumo, os inegociáveis para depois dos 40 são estes: rotina básica de skincare, limpar, hidratar, nutrir, proteger. Trabalhar os músculos de forma consistente, os músculos faciais. Deixares de culpar a genética, começares a cuidar dos teus hábitos de vida. E cuidares também, sabes do quê? Das tuas emoções, dos teus pensamentos, da energia à tua volta. Ativar a circulação e drenar o rosto. Respeitares o teu sono de beleza, que é tão, mas tão importante. E, claro, manter consistência, mesmo com rotinas mais curtas. E não é uma coisinha aqui isolada que muda tudo, é o conjunto. Começa pequeno, mas começa, está bem? E vais integrando estes inegociáveis, estas estratégias, tudo isto que eu estou aqui a passar para ti, porque a pele, os músculos, a circulação, o sono, as emoções e os hábitos, isto trabalha tudo junto. O rosto é um todo e deve ser cuidado como um todo. E se calhar, enquanto me estás a ouvir, já tenhas começado também aqui a pensar um bocadinho no teu rosto. O que é que se está a passar neste momento no teu rosto, na tua pele, nas tuas rugas, nos papos, nas olheiras, no pescoço, contorno, sei lá, duplo queixo, falta de firmeza, tudo isto que nós vamos falar, que eu falo muitas vezes.
mas se calhar também deves ter percebido outra coisa. É que o yoga facial é muito, mas muito mais profundo do que aquilo que parece. Não é só beleza, é muito mais do que isso. E não é apenas ensinar exercícios, não é apenas fazer caretas, não é aquela sequência super, olha, receita igual para toda a gente, não é. É compreender o rosto. É perceber que há zonas que precisam ser tonificadas, há zonas que precisam de relaxamento, mas todas as zonas precisam ser cuidadas, ser vistas, ser olhadas. É compreender a pele, é compreender os músculos, compreender a circulação, é compreender a drenagem, expressões, hábitos, emoções e a forma como cada mulher se relaciona com a sua imagem. É muito isto. E ser professora de yoga facial é uma jornada apaixonante. Acredita, tem sido uma jornada apaixonante para mim desde o primeiro dia. Mais de 5 anos depois, 5 anos, vamos ter 6 anos, tem sido uma jornada apaixonante que vem também com uma certa responsabilidade de não ensinar apenas movimentos, de ensinar consciência, de ensinar autonomia, de ensinar a mulher a fazer as suas rotinas, a cuidar de si de forma natural, segura e adaptada também. E se tu sentes que tens aqui este tema do yoga facial, te traz, assim, desperta a curiosidade, tens vontade de aprofundar esta área, mesmo que tu trabalhes, e até se tu trabalhas na área da beleza, da estética, da saúde, diversas terapias, do yoga, pilates, bem-estar, se és profissional, tanto lá está de saúde como eu também já fui, ou se tu sentes que simplesmente este método pode ser um caminho para ti. Eu quero convidar-te aqui para uma aula muito especial. No dia 20 de maio, eu vou dar uma aula sobre o que é, na verdade, ser professor de yoga facial. Nesta aula, eu vou-te explicar tudo o que precisas saber para ensinar. Portanto, vou-te explicar como é que que consiste o yoga facial, não é? O que é isto? Como é que é este método? Como é que tu podes olhar para o rosto com mais consciência? E porquê que esta área está a crescer tanto a nível mundial? Cada vez mais as pessoas querem cuidar de si de forma autêntica, de forma natural, respeitando o seu corpo. Então, vou partilhar também aqui o meu percurso nesta aula. Vou falar da minha história, como é que eu comecei sendo fisioterapeuta, como é que eu mudei da área, como é que eu fiz a minha transição de carreira, como é que entrou na minha vida, como é que me transformou, como é que transformou o meu rosto, enfim, como é que isto tornou uma missão de querer levar também este método a cada vez mais mulheres e de formar profissionais, porque eu não quero ser a única a falar disto. Eu não quero ser a única a falar deste método. Se for a única, só vou chegar a X pessoas. Eu quero dar a mão a mais profissionais e sejamos muitas mais para chegarmos a muito mais gente. Portanto, para levarmos este método cada vez mais longe. Eu sozinha não consigo levar. Eu preciso mesmo de mais pessoas a fazê-lo comigo. Portanto, e se tu sentes esta missão, se tu sentes curiosidade, se queres aprofundar mais, esta aula, dia 20 de maio, é mesmo para ti. Isso também, se tu também já praticas e queres cuidar de ti como uma profissional, esta aula também pode ser para ti. Se tu trabalhas com mulheres e gostavas de integrar aqui já com uma abordagem mais natural, mais consciente, mais prática, agregar aqui valor ao teu trabalho, esta aula também é para ti. Portanto, aqui a aula, eu vou deixar aqui um link para tu te inscreveres na aula, na descrição deste episódio, vem assistir, tira as tuas dúvidas, mesmo que tu tenhas dúvidas agora, devo ou não, vem, ok? Vem, só vem, só vem. Esta aula vai te fazer perceber, vai ajudar-te a perceber se é um caminho para ti ou não. Tu vais compreender aqui nesta aula. E aqui para fecharmos, para terminarmos este episódio um bocadinho mais longo até, eu quero que leves esta ideia contigo. Depois dos 40 anos, o teu rosto não tem, ou seja, não é para ser visto como, olha, estou a notar que estou a envelhecer, eu estou a notar que o meu rosto está a ficar descaído, não é uma perda, ok? É um sinal que está na hora de tu finalmente olhares para ti, finalmente cuidares de ti, com uma rotina simples, skincare, com os exercícios faciais bem feitos, com massagem, a dormir bem, com atenção à tua energia, com menos tensão à tua volta, com mais consistência. Ok? Não precisa, o teu rosto não precisa de fórmulas complicadas, não precisa de 20.000 passos de skincare, não precisa do creme mais XPTO. O teu corpo, o teu rosto precisam de cuidado consciente, regular, bons hábitos. E se este episódio fez sentido para ti, partilha-o com uma amiga que também se preocupe com o seu rosto, com esta fase também está nos 40 mais, ok? E se tu ainda não segues o podcast, segue.
que é para não perder os próximos episódios e também para me ajudares a levar esta mensagem a mais pessoas, está bem? Eu agradeço também qualquer comentário, eu leio mesmo os comentários, portanto, se quiseres comentar aqui, este episódio deixa uma mensagem, dizer qual destes negociáveis até precisas trabalhar mais, pode ser isso, também, que é para eu saber, eu leio tudo e gosto mesmo de saber como é que os episódios do podcast estão a impactar. Obrigada por estares aqui deste lado, parabéns a ti por estares aqui deste lado, por teres escolhido aqui uns momentos do teu dia para cuidares de ti e vemos então dia 20 de maio. Até lá, cuida de ti, cuida do teu rosto, cuida da tua energia. Um beijinho enorme.